Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente tem falado bastante de função, né? Já falamos de função afim, falamos de função quadrática, mas vamos dar uma parada e vamos falar das propriedades das funções. E as propriedades que a gente vai ver, quando que ela é injetora, quando que ela é sobrejetora, bijetora, par, ímpar, limitada, periódica, quanto à monotonicidade dela e a inversa composta. E vamos iniciar aqui falando de quando uma função é injetora. E nós dizemos que uma função de A em B é injetora, se e somente se, para x1 diferente de x2, nós temos y1 diferente de y2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para valores diferentes de x, nós temos imagens diferentes, tá? E o próprio nome diz injetora, quer dizer, ele tem que ter uma única injeção. Vamos dar alguns exemplos para clarear isso daí. Então, por exemplo, se eu jogar aqui um conjunto A, um conjunto B, aqui 1, 2, 3 e aqui 7, 8, 9, 10. E eu falo que a imagem de 1 é 7, a imagem de 2 é 8, a imagem de 3 é 9. Aí, quando eu olho aqui para a função, vocês lembram, né? Como que a gente vê quando que é a função? É só esconder o conjunto B, né? Daí cada elemento de A tem que sair uma única flechinha, ok? Agora, para ser injetora, cada elemento de B deverá receber uma única injeção. Então, por exemplo, o 7 recebeu uma única injeção, o 8 uma única injeção, o 9 uma única injeção, o 10 não recebeu. É como eu falo para meus alunos, não está doente, mas se tivesse, ele receberia uma única injeção, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar esses dois conjuntos A e B, colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, e eu faço isso aqui, ó. Eu vou falar que esse exemplo não é injetora. Por que não é injetora, pessoal? Porque esse elemento 4 recebeu uma overdose de injeções, recebeu 2. E ela recebeu mais de uma injeção, ela não é injetora, ok? Porque, ó, para x1 diferente de x2, temos que ter y1 diferente de y2. Aqui nós temos x1 diferente de x2, mas olha o y desse e o y desse, é igual. Então, ele não admite ser injetor. Bom, isso falando em diagrama de flechas. Agora vamos fazer com um diagrama cartesiano, um gráfico cartesiano, né? Vamos colocar aqui dois exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui eixo x, eixo y, o zero que é a origem, eixo x, eixo y, o zero que é a origem. Se eu colocar, por exemplo, um gráfico como esse, qual deles que irá representar função injetora, gente? Ela irá representar função injetora aquela que, ao eu traçar paralelas ao eixo x, tocar em um único ponto. Tipo assim, ó, eu tenho esse elemento, ele tem o quê? Essa imagem, aqui é o x1, aqui é o y1, ó. Aqui é o x2, ó. Aqui é o y2, ó. Valores diferentes de x, imagens diferentes, então realmente é injetora. Agora olha para esse daqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, pegar esse x1 aqui, tá? Vai ter essa imagem. Mas se eu pegar esse x2 aqui, ó, vai ter a mesma imagem. Quer dizer, para x1 diferente de x2, y1 igual a y2. Então essa já não é injetora. Mas fica mais fácil de vocês perceberem isso, hein? Ao eu traçar retas paralelas ao eixo x, essa deverá tocar em um único ponto. Então ela é injetora, porque cada reta que eu tracei tocou em um único ponto no gráfico. Olha para essa aqui, se eu traçar aqui, olha, pega 2 pontos, ó, gente. Olha aqui, ó, pega 2 pontos, então não é injetora, ok? Conclusão. Para diagrama de flechas, cada elemento de B recebeu uma única injeção, ok? Para gráfico cartesiano, traçou retas paralelas, cada uma deverá pegar um único ponto e não mais de um ponto, ok?
Então a gente acabou de falar de função injetora, né? E a gente falou que para diagrama de flechas, cada um deverá receber uma única injeção. Então, vamos dar uma olhadinha rápida, qual delas que é injetora aqui? Por exemplo, aqui, ó, recebeu uma única injeção, uma única injeção, uma única injeção, então é injetora, tá? Eu posso falar aqui que ela é injetora, ó, certo? Aqui também, ó, recebeu uma única injeção, então é injetora, ok? Agora olha aqui, recebeu uma overdose de injeções, então não é injetora. Aqui também, ó, não é injetora. Aqui, se eu traçar retas paralelas, ó, toca um único ponto, é injetora. Essa é injetora, ó, é injetora. Agora, e essa daqui? Se eu traçar aqui, pega um ponto, se eu traçar aqui, pega um ponto, mas se eu traçar aqui, ó, pega infinitos pontos, já não é injetora, certo? Já não é injetora. Então, a gente fez aqui uma análise rapidinha do que é ser injetor ou não. Mas nesse momento, nessa página, né, a gente quer falar de sobrejetividade. Quer dizer, quando que uma função é sobrejetora? E eu falo que ela é sobrejetora, quando o contradomínio está sobre a imagem está sobre o contradomínio. Ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Ó, em outras palavras, a gente fala que todos os elementos do conjunto B têm que servir de imagem. Então, se eu olhar aqui, ó, todos receberam flechinha, então ela é sobrejetora. Ó, aqui, ó, todos receberam, então ela é sobrejetora também, ó. Certo? Aqui, todos receberam, então ela é sobrejetora também. Agora aqui não, ó, esse já não. Então essa já não é injetora, tá? Porque não recebeu uma única injeção. E ela não é sobrejetora, por quê? Porque o contradomínio é diferente da imagem. Até eu falo para os alunos que ver se ela é injetora é fácil. Mas ver se ela é sobrejetora já não é tão fácil assim, tá? Porque principalmente no gráfico. Quero ver se ela é sobrejetora. Eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar o contradomínio da função e tenho que olhar a imagem da função. Se eles forem iguais, ela é sobrejetora. Mas se não for, ela não é, ok? Aqui também eu tenho que olhar o contradomínio da função e a imagem da função. Tá? Então, por exemplo, aqui, quem que é o contradomínio? Olha, quando a gente vai falar, né, se é sobrejetora ou não, a gente tem que ter um referencial. Por exemplo, se eu pegar esse giz aqui, ó, gente, vou fazer uma movimentação. Eu quero saber se esse giz está em movimento ou repouso. E a gente vai dizer que depende do referencial. Se for em relação a você, esse giz está em movimento, porque ele está se movimentando. Mas se for em relação a mim, esse giz está em repouso, tá? A mesma coisa eu devo ver para ser sobrejetora, tá? Primeiro eu tenho que olhar o contradomínio e olhar a imagem. Mas se eu não tiver um referencial, não tem como. E esse referencial é justamente isso aqui, ó. Ele fala, olha, essa função é definida de R em R. Olha, essa função aqui é definida de R em R. Porque o primeiro R é domínio, mas o segundo R já é o contradomínio. Então aqui é o contradomínio, ó. O primeiro R é o domínio, ó. E o segundo R, ó, é o contradomínio. Agora, a imagem, o que é a imagem? A imagem é a altura do gráfico. Se você olhar aqui, tá, para essa hipérbole aqui, ela vai para o mais infinito e para o menos infinito. Então, a imagem também são os reais, ou seja, essa função ela é sobrejetora, tá? Então, nós podemos dizer que essa f de x é sobrejetora, ok? Agora, vamos olhar para essa aqui. Qual que é a imagem, qual que é a altura desse gráfico? Essa reta, eu sei que vai lá para o menos infinito, mas e essa aqui? Ela não sai desse patamar. Então, ela seria do 2 ao menos infinito, ou seja, do menos infinito até 2. E aí, a gente vai dizer o quê? Que o contradomínio aqui é diferente da imagem.
porque um é real e o outro é do 2 ao menos infinito. Não é a mesma coisa. E se ela não tem contradomínio igual a imagem, ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. Mas vamos aproveitar essas informações e vamos dizer que qual delas é bijetora. E para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então vamos passar por essas 6 funções que nós desenhamos e vamos dizer qual que é bijetora. Aqui, ó, é injetora, é sobrejetora? É bijetora. Essa é bijetora. Por quê? Porque é as duas. Essa aqui também é bijetora. Por que que ela é bijetora? Porque ela é injetora e sobrejetora. Essa aqui também é bijetora. É bijetora. Até eu brinco com os meus alunos. Bicampeão! Bijetora! Por quê? Porque é as duas, tá? Campeã 2 vezes. Campeã primeira porque é injetora e segunda porque é sobrejetora. Então, bijetora. Então, ela é bijetora. Agora, olha essa. Não é. Porque ela não é injetora nem sobrejetora. Essa daqui nós falamos que ela é injetora? Sim, falamos que ela é injetora. E ela é sobrejetora? Sim, então ela é bijetora, tá? Porque ela é as duas, ela é injetora e sobrejetora. Agora olha para essa daqui, já não é injetora, tá? E também não é sobrejetora, então não é bijetora, ok? Pessoal, e aí, se a gente fala assim, a função x ao quadrado é bijetora? Depende do referencial. Então, conforme o referencial que a gente dá, é a resposta que você vai oferecer. Então, eu coloquei aqui em 4 situações para a gente ver. Aqui eu coloquei a função x ao quadrado de reais em reais, ó. Pega todos os reais no eixo x, todos os reais no eixo y. Na segunda aqui, já são os reais não negativos com os reais. Ou seja, eu peguei só o lado direito dos reais aqui no eixo x e aqui todos os reais. Na terceira, eu já falei da função x ao quadrado de r até os reais não negativos. Ou seja, o r, o eixo x é r inteiro e o y, os reais não negativos. E a quarta, eu já falei dos reais não negativos com os reais não negativos. Ou seja, eu vou pegar só uma parte da parábola. Mas antes disso, vamos achar domínio contra domínio imagem de cada um para a gente poder realmente dizer se ela é bijetora ou não, ok? Bom, quando a gente dá o referencial, a gente já dá o domínio e o contradomínio, ó. Então, quem que é o domínio? São os reais. Quem que é o contradomínio? São os reais. Vamos aproveitar e ver tudo já, ó. Domínio e contradomínio, ó, certo? Olha aqui. Domínio e contradomínio. Olha aqui, domínio e contradomínio, tá? Aqui são os reais não negativos e os reais não negativos. Agora vamos falar a imagem de cada um deles. Só que a imagem é a altura do gráfico, certo? Então, se a gente ver a altura desse gráfico aqui, ó, vai do 0 até o mais infinito. Então, eu vou falar que os reais são negativos. Aqui também, ela é I+. Aqui também, ó, do 0 até o mais infinito. E a altura desse gráfico também é R+. A hora que a gente tem o referencial tudo muito bem definido, a gente consegue ver se ela é bijetora. Mas para ela ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora, certo? Vamos ver se cada uma delas é primeiramente injetora? Olha para essa primeira aqui. Se eu traçar, pegou 2 pontos, então não é injetora, certo? Não é injetora. Essa aqui, se eu traçar retas paralelas, pega 1 ponto, então é injetora, ok? Agora vamos olhar para essa terceira. Se eu traçar retas paralelas ao eixo X, ó, ela pega mais de 1 ponto, então não é injetora, ok? E se eu traçar retas paralelas aqui, vai pegar 1 ponto
de cada vez, né? Cada retinha pega um pontinho, então ela é injetora, ok? Agora, para ser sobrejetora, o contradomínio tem que estar sobre a imagem e a imagem sobre o contradomínio, ou seja, eles têm que ser iguais. E aqui o contradomínio, ó, não é igual à imagem, então não é sobrejetora, ok? Aqui o contradomínio, ó, é igualzinho à imagem, então é sobrejetora, certo? Aqui o contradomínio, ó, diferente da imagem, então não é sobrejetora. E aqui, nossa, esse B meu ficou esquisito, não é sobrejetora. E aqui o contradomínio é igualzinho à imagem, então ela é sobrejetora, certo? Bom, daí, gente, dentre as quatro, qual é bijetora? Qual? A primeira, segunda, terceira ou a quarta? Você que respondeu aí que é a quarta, você acertou. Porque para ser bijetora, ela tem que ser o quê? Injetora e sobrejetora. Então, a única aqui que é bijetora, né? Bijetora, né? A única que é bijetora é essa que está definindo nos reais não negativos, para os reais não negativos e a de x igual a x ao quadrado. Bom, e as outras, né? Essa daqui, ela é simplesmente injetora. Essa daqui, ela é simplesmente sobrejetora. E essa, gente, ela não é injetora, não é sobrejetora, mas ela é função. Ela é função e a gente vai ver que ela é uma função par, inclusive. Ela pode não ter essa propriedade de injetividade, mas ela tem a propriedade de paridade. Então, a gente não pode desprezar totalmente. Ela é limitada inferiormente, entendeu? Então, tem outras propriedades que ela vai estar adequada. Então, com essa aula aqui, o que a gente viu? Que uma mesma função x ao quadrado, dependendo do referencial, ela pode ser só injetora ou só sobrejetora, ou pode ser bijetora ou não ser nenhuma delas, ok? Bom, vamos falar agora das propriedades de paridade. Quando que uma função é par? Quando que uma função é ímpar? Quando que uma função é par e ímpar? E quando que uma função não é par e nem ímpar? Porque se você está pensando que é igual aquela brincadeirinha de par, ímpar, 2 vezes 3 e já e só um ganha, não é bem assim na matemática. Que existem funções que são só pares, funções que são só ímpares, mas tem função que é par e ímpar ao mesmo tempo e tem função que não é par e nem ímpar, tá certo? O fato de uma função não ser par não indica que ela é ímpar, ok? Vamos deixar claro isso. Mas nós dizemos que uma função de a em b é par se e somente se f de x igual a f de menos x. O que isso está querendo dizer? Que o lado direito do gráfico tem que ser igual ao lado esquerdo. É isso. Então, por exemplo, se eu faço esse gráfico aqui, eu desenho esse gráfico, ó, tá? Eu vou dizer que esse gráfico, esse f de x aqui, ele é uma função par, tá? Por quê? Porque o lado direito do gráfico, o desenho do lado direito, é igualzinho do lado esquerdo. E a gente diz que o eixo y, ele é o quê? O eixo y é o eixo de simetria, tá? Porque ele dá esse eixo de simetria para mostrar que é simétrico em relação ao eixo y, ok? Agora, se eu falo em f de x igual a x ao quadrado, por que eu digo que ela é uma função par? Aí a gente vai olhar ela algebricamente, que a gente vai ter que dizer que f de menos x é igual a f de x. Então eu faço assim, f de menos x, o que é f de menos x? É lugar do x, colocar menos x, tá? Só que menos x ao quadrado é a mesma coisa que mais x ao quadrado, que menos com menos dá mais. Vai ficar mais x ao quadrado. Só que mais x ao quadrado é o f de x.
tá? É o f de x. Então, a partir do momento que eu saí do f de menos x e provei que é igual a f de x, eu digo que essa f de x, ela é uma função par, ok? Então, pessoal, a gente já falou que uma função é par, se somente c, f de menos x igual a f de x. Isso quer dizer o quê? Se você dobrar esse gráfico no eixo de simetria, que é o eixo y, e coincidir, ela é par. Então, para ser par, você faz o quê? Uma dobra no eixo y, ok? E aí, o que acontece? Se coincidir, ela é par. Mas nós vamos falar agora da função ímpar. E uma função de A em B ímpar, se somente C, f de menos x for igual a menos f de x. Então, isso está querendo dizer o quê? Que vamos dizer assim, o lado negativo ele tem que ser igual ao oposto do lado positivo. Então, a gente vai falar em quadrantes de primeiro e terceiro quadrante, por exemplo. Ó. Tem que ter uma simetria entre o primeiro e o terceiro quadrante. Então, assim, se eu dobrar uma primeira vez, ó, olha aqui para mim. Se eu dobrar a primeira vez, a função vai vir aqui. Quer dizer, não coincidiu. Mas se eu dobrar de novo, aí essa parte aqui vai vir aqui, ó. Então, a gente fala que para a função ímpar, nós temos que realizar o quê? Duas dobras. Primeiro no y e em seguida no x. Então, a gente fala que esses pontos são simétricos em relação à origem, tá certo? Porque daí, se você dobrar a primeira e a segunda, dá ali coincide na origem, e aí você vê que realmente tem as coincidências dos pontos. Mas essa função nada mais é do que a função f de x igual a x ao cubo. E na álgebra, como é que a gente vê isso daqui, ó? Como que a gente olha para essa definição? Então, você lembra que na função par nós falamos que f de menos x é igual a f de x? Agora, f de menos x tem que ser igual a menos f de x. E vamos ver se é, né? E se for, ela realmente é uma função ímpar, ok? Então, se eu pegar aqui f de menos x, ó, vai ser menos x elevado ao cubo, ó. Só que menos x elevado ao cubo é menos por menos por menos. Menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. E x ao cubo. Agora, nós sabemos que x ao cubo é f de x. Então, isso daqui é f de x. Então, ele vai ficar menos f de x. E aí, ó, a gente saiu aqui do primeiro membro, ó, e nós chegamos nesse segundo membro aqui. Então, portanto, f de x é o quê? É uma função ímpar, ok? Então, como eu disse para vocês no comecinho do vídeo de paridade, que existe função que só é par, função que só é ímpar, função que é par e ímpar ao mesmo tempo e função que não é par nem ímpar. E vamos fazer esses 4 exemplos para ver qual delas é o quê. Por exemplo, essa primeira aqui, função 2x menos 4. Eu começo tudo com f de menos x, ó. F de menos x, no lugar do x eu coloco menos x. Fica 2 vezes menos x, menos 4. Só que 2 vezes menos x, mais com menos dá menos, vai ficar menos 2x, menos 4. O máximo que eu posso fazer aqui é colocar um menos mesmo em evidência, só que ele vai ficar 2x mais 4. Agora, 2x mais 4, eu posso falar que é igual a 2x menos 4? Não. Então, ela é diferente da menos f de x. Ou seja, ela não é par nem ímpar, ok? Agora, vamos ver essa outra aqui. Se eu pegar f de menos x aqui, ó, e daí no lugar do x colocar menos x, então vai ficar menos x ao quadrado menos 1. Menos com menos dá mais, então vai dar mais x ao quadrado. Com menos 1, esse deu idêntico a esse. Então, deu igual a f de x. E se f de menos x é igual a f de x, então ela é o quê? Ela é par. Porque para ela ser par, o f de menos x tem que ser igual a quê? Ao f de x, ok? Agora, se eu pegar o seno de x, tá? E fizer f de menos x aqui, f de menos x.
Aqui, f de menos x vai ser seno de menos x. Só que seno de menos x é igual a menos seno de x, tá? A gente olha lá na trigonometria, por exemplo, eu pego lá, porque eu estou vendo seno, eu pego lá seno de 30. Seno de 30 é meio, mas e o seno de menos 30? Eu posso falar que é mais meio? Não. Eu vou falar que ela é o quê? Ela é menos meio. Então, vai ser menos seno de x. Agora, se seno de x é f de x, então aqui vai ficar menos f de x. Agora, olha bem, f de menos x, pulou esse menos para fora aqui, tá? F de menos x menos f de... Então, ela é o quê? Ela é ímpar, certo? Ela é ímpar, então. Porque a função é ímpar se e somente se f de menos x for igual a menos f de x, ok? Agora, essa daqui, vamos pegar lá f de menos x. F de menos x, gente, é zero. Porque f de x, f de menos x é zero. Porque zero não admite sinal. Como que eu vou, né? Porque ela se trata de uma função constante. E se eu olhar para f de x, é zero também. Então, qual a conclusão que eu chego? Tá? Inclusive, vamos para melhorar. Se eu falar menos f de x, poderíamos falar menos zero, mas zero não admite sinal. Então, conclusão, o f de x pode ser igual a f de menos x e o f de x, ele pode ser, o f de menos x, né? Ele pode ser igual a menos f de x. Ou seja, ela é par e ímpar ao mesmo tempo. E ficaria até mais fácil de a gente ver que ela é par e ímpar em fazer o desenho. Porque essa função f de x igual a zero, nada mais é do que uma função constante. Tá? Aqui, ó, o zero aqui, né? E se eu dobrar uma vez, coincide. Se eu dobrar de novo, continua coincidindo. Então, faça uma dobra, coincide. Faça duas dobras, continua coincidindo. Então, é par e ímpar ao mesmo tempo. Tá certo? Então, vocês podem notar que tem função que não é par e ímpar, função que só é par, função que só é ímpar e função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos falar agora de monotonicidade de função. Essa questão de monotonicidade, mono quer dizer único, um. Tonicidade, o que é forte? É falar o que é o comportamento dela. Se ela cresce, se ela decresce, ou ela cresce um pouquinho e fica constante. Então, existem funções que são estritamente crescentes e funções que são crescentes. Tá? Por exemplo, estritamente crescente é quando a função só cresce, tá? Então, por exemplo, eu faço uma reta assim, ó, que só cresce. Função crescente é o quê? É quando ela é constante e depois cresce ou fica constante de novo. O importante é você ver que daqui até lá ela cresceu, tá? Mas se ela ficou constante por um pouco de tempo e tal, aí ela é simplesmente crescente. Aí o que a gente diz? Para ser estritamente crescente, qual que é a definição? A gente fala assim, que para x1 menor que x2, ó, nós temos o quê? y1 menor que y2, ó. Para x1 menor que x2, nós temos y1 menor que y2. Mas se eu falasse x1 maior que x2, a gente falaria y1 maior que y2, tá? Porque a função estritamente crescente, enquanto o x cresce, o y cresce também. Agora, vamos falar da crescente. Eu podia pegar um x1 aqui e um x2 aqui, mas de repente eu poderia pegar o x1 aqui, ó. E aí o que eu vou notar? Que ele está igual. Então a gente fala assim, que para x1 menor que x2, o que acontece com o y? Ele vai ser menor ou igual a y2.
Porque se o x1, por exemplo, estiver aqui, o y1 vai estar aqui e o y2 vai estar aqui, tá? Mas se o x1 estiver aqui, o y1 e o y2 vão estar iguais, né? Então, quando que ela é estritamente crescente? Se aqui é menor, aqui é menor. Se aqui é maior, aqui é maior. Mas para crescente, se aqui é menor, lá é menor ou igual. E se aqui for maior, lá é maior ou igual. Certo? Ó. E uma coisa que eu quero que vocês notem, que para a função em crescimento, ela obedece. Se é menor, é menor. Se é maior, é maior. Se é menor, é menor. Se é maior, é maior. Agora, vamos falar da decrescente e da estritamente decrescente. Por exemplo, se eu pegar uma função como essa, tá? Que ela só cai, ela é estritamente decrescente, que ela só cai. Agora, se eu pegar uma função, por exemplo, que ela fica constante e depois cai, aí eu vou falar que ela é o quê? Ela é decrescente, ok? E aqui o que vai acontecer? Se eu pegar o x1 aqui e o x2 aqui, ó. Olha a imagem de y1, a imagem de x1 lá em cima. Olha a imagem de x2, ó, embaixo. Ó. Então eu falo que se x1 for, deixa eu fazer com a mesma cor. Se x1 for menor que o x2, o que vai acontecer? O y1 é maior que o y2, certo? E a mesma coisa que se eu falar que x1 é maior que x2, o que vai acontecer? Eu vou falar, se aqui é maior, eu vou falar que aqui é menor. Quer dizer, ele contraria o sinal, tá? De desigualdade. Porque se ela é decrescente, quanto mais o x aumenta, o y cai. Por isso que o gráfico cai, certo? Agora, aqui o que eu vou falar? Se eu pegar o x1 aqui e pegar um x2 aqui, se o x1 for menor que x2, eu vou falar que o y1 é maior que o y2, certo? Porque o x1 dá a imagem y1 aqui, o x2 dá a imagem y2 aqui, ó, esse é maior que esse. Agora, e se eu pegasse o x2 aqui, ó? Se eu falar que o x1 também é menor que x2, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou falar que o y1 é menor ou igual a y2. Por isso que a gente escreve, se x1 é menor que x2, então a y1 é maior ou igual a y2, tá? Por causa dessas duas linguagens. Agora, se eu falar que aqui é maior, aqui eu vou falar o quê? Que é menor, certo? Porque na função decrescente ou na função estritamente decrescente, enquanto um cresce, o outro decresce, ok? Agora, e a função constante? E a função constante? Vamos supor aqui que eu pego uma função aqui que aqui é 2, por exemplo. Se eu pego, por exemplo, um x1 aqui, tá? A imagem vai ser 2. E se eu pego um x2 aqui, a imagem vai ser 2 também. Então, o que a gente diz? Que para x1 diferente de x2, nós temos o quê? y1 igual a y2. E aí está a teoria da monotonicidade da função. Ok?